O peptídeo semelhante ao glucagon, também conhecido como GLP-1, é um hormônio proteico secretado por células do estômago. Como esse mecanismo se aplica à nossa rotina? Bom, então o processo se inicia quando a paciente decide comer um hambúrguer no jantar e, após deglutir, o bolo alimentar termina no seu estômago, fazendo com que ocorra a liberação do ácido gástrico e de outras substâncias, como o GLP-1. Liberado na corrente sanguínea, o GLP-1 procura uma célula que possua um receptor específico para esse hormônio, no caso, as células beta-pancreáticas. O receptor de GLP-1 é um receptor do tipo acoplado à proteína G excitatória. Quando ocorre a ligação do GLP-1 a esse receptor, ocorre a ativação da enzima adenilato ciclase. A adenilato ciclase ativa a adenosina monofosfato cíclica, AMPC, que induz a ativação da proteína quinase A, PKA, e da EPAC. A PKA fosforila diversas proteínas citossólicas e proteínas de membrana, como os canais de cálcio. Quando fosforilados, os canais de cálcio se abrem e ocorre influxo desse íon do meio extracelular para o meio intracelular. Isso vai fazer com que ocorra exocitose das vesículas que contêm insulina, enzimas e o peptídeo C. O que ocorreria se administrássemos em um paciente um fármaco que inibe a atividade da adenilato ciclase? Bem, como essa enzima não seria capaz de ativar a PKA, não ocorreria a abertura dos canais de cálcio e não ocorreria influxo desse íon para o meio intracelular, fazendo com que ocorra um bloqueio na liberação de insulina. E se a paciente estivesse fazendo uso de um fármaco que tivesse como mecanismo primário ou secundário a inibição da AMP cíclico? Bom, nesse caso, os níveis séricos da glicose da paciente irão permanecer altos, já que a inativação da AMP cíclico acarretará na quebra da cascata que resulta na liberação de insulina.